Estamos iniciando mais um episódio do nosso vídeo podcast Clínica da Beleza. Sou Otávio Macedo, dermatologista da Clínica Otávio Macedo e Associados, e nas nossas duas primeiras temporadas nós falávamos de dermatologia, cosmiatria, medicina. Nessa terceira temporada nós abrimos para outros assuntos, arte, viagens, empreendedorismo, e por isso eu trouxe aqui meu grande amigo, empresário Sérgio Habib, que veio nos prestigiar e contar um pouquinho da história, né, dessa carreira inspiradora. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Otávio. Para a gente, a Clínica da Beleza é o U da uva em beleza em São Paulo, conhecido em todo lugar, e eu respeito muito você profissionalmente, e você é um grande empreendedor. Eu aprendo muito com você. As suas frases ficam na minha memória, sempre me inspiram bastante. Sérgio, conta um pouquinho como é que... Você é engenheiro? Sou engenheiro eletrônico. Tá. Me formei na FAAP, fiz um curso de MBA em Harvard, comecei minha vida comecei com lava rápido e fui empreendendo. Fui importador da Citroën durante 8 anos, fui presidente da Citroën do Brasil durante mais 8. Em 2008 eu fui para a China, visitei, durante um ano eu fui 10 vezes para a China. Eu lembro disso. Eu visitei todos os fabricantes chineses de automóveis, todos. E eu escolhi trabalhar com a Jack Motors em 2009. E hoje estou aqui, e hoje agora a gente só vende carro elétrico no Brasil e caminhão elétrico, e agora vamos começar a vender ônibus elétricos também. Mas tudo elétrico. Sensacional. Aliás, você me contou hoje uma notícia que a Prefeitura de São José dos Campos acabou de comprar 51 carros da Jaque 100% elétrico para a Guarda Metropolitana de São José dos Campos. Sensacional. Primeira cidade grande a comprar um volume desse de carros elétricos para a Guarda Metropolitana. Outras agora vão seguir. Tem algum dos seus posts que você fala assim de dores, né, de um grande empreendedor e também satisfações. Conta pra gente dores do seu negócio que tenham acontecido. Ser empreendedor no Brasil não é fácil. Não é fácil. Essa frase o Brasil é um país de altos e baixos, muda o tamanho do gol. Conforme a bola está chegando no gol, aumenta o gol, diminui o gol, muda a regra no meio do jogo, mas é o país onde a gente vive. Claro. E é o país que eu amo. Mas eu tenho também negócio na França e na Espanha. Por incrível que pareça, é mais fácil na França e na Espanha ser empreendedor do que no Brasil. Por incrível que pareça. Lá, pelo menos, as regras são conhecidas. No Brasil, as regras são volúveis. Muda demais. Muda demais. Mas é o nosso país. Nós agora, eu costumo falar que sucesso é dor. Vencedor tem a palavra dor. É impossível a gente vencer na vida sem ter dor. E tudo é uma troca. Então, por exemplo, se eu quero empreender muita coisa, eu vou ter que trabalhar muito. Não existe empreendedor que trabalhe pouco. O empreendedor trabalha muito. E se você trabalha muito, você sacrifica outras coisas. Claro. E tem uma coisa importante, e o teu podcast é muito assistido por mulher, e eu sempre falo que um empreendedor, um homem de sucesso, ele tem que ter uma vida familiar estável. Não dá para a gente ser empreendedor ou ter uma vida de sucesso com uma vida familiar não estável, porque primeiro tem que acordar cedo. Não dá para você empreender acordando às 9, 10, 11 da manhã. Para acordar cedo, não pode dormir às 2, 3 da manhã depois de ficar bebendo. Tem que ter regra. Então tem que ter regra e tem que ter um lado da vida completamente abastecido, tranquilo, apoiado, que é o que minha mulher me dá. Então a minha mulher, ela me dá tranquilidade para trabalhar. E se eu chego em casa às 9 da noite, eu não levo uma bronca que eu trabalhei demais. E se eu preciso trabalhar sábado, eu vou trabalhar sábado. E eu tenho incentivo. Então, é muito importante, quando a gente é empreendedor, a gente primeiro
ter a vida estável, Claro. do lado familiar. É impossível a gente conseguir fazer muita coisa na vida profissional, e porque assim, quem é solteiro passa uma parte do dia administrando com quem vai sair de noite, e no final de semana, e a festa, e bebe de noite, e sei lá o quê. E aí não tem foco. E tem que ter foco. Concordo. O foco é muito importante. Como é que fica essa questão dos carros elétricos, né? O lobby, né, do petróleo e do... Como é que... O que acontece hoje, o carro elétrico, que é uma realidade, ele não é uma solução total para a mobilidade humana. Ele é uma solução parcial. Porque o carro elétrico tem dois problemas que não tem solução. O primeiro dele é onde eu carrego. Exato. Se eu moro num prédio e no meu prédio não tem autorização do síndico para carregar, ou não tem vaga na garagem, e um monte de gente mora em prédio e não tem vaga na garagem. No centro de São Paulo, quem mora não tem vaga na garagem. Onde é que eu carrego? Eu tenho que carregar na rua ou no trabalho. Isso é um problema. E o segundo problema é viajar. Em viagens longas, 500, 600, 700 quilômetros, é complicado viajar com carro elétrico. Tem que ser programado, as paradas têm que ser programadas, etc. Não dá, é complicado. Por exemplo, outra coisa, o carro elétrico é caro. Aí falam, ele vai baixar de preço com o tempo. Não vai. Não vai porque a demanda por bateria está aumentando, a demanda por matéria-prima aumenta. Conclusão, o custo da bateria não diminui. Eu acredito que nos próximos 5 anos, em dólar constante, não vai ter diminuição de preço de carro elétrico. E ele é intrinsecamente caro por causa da bateria. Então, países de renda média alta têm um volume de venda de carro elétrico grande. País de renda média mais baixa vendem menos. Então, por exemplo, algumas estatísticas. Você pega a Europa. Quando você olha o mapa de market share de carro elétrico na Europa, comparado com a renda per capita, tem uma coincidência impressionante. Rapidamente. O norte da Alemanha, da Europa, não vamos considerar a Noruega. A Noruega é o país de renda média mais alto do mundo, depois dos países árabes. Eles têm petróleo e tudo. Mas você pega a Suécia, Dinamarca, Holanda, renda média de $70 mil, um pouco acima dos Estados Unidos, share de carro elétrico 20% ano passado. Mas, por exemplo, na Holanda, o primeiro-ministro vai trabalhar de bicicleta. Não é a nossa realidade. Não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca aqui. Aí você pega os 3 países grandes da Europa, Inglaterra, França, Alemanha. Share de carro elétrico ano passado, 17% na Inglaterra, 16% na Alemanha, 14% na França. São países de renda média de $45 mil. A Alemanha tem um pouquinho mais, 48%. Para vocês terem uma ideia, nós temos 9%, Estados Unidos 66%. Uau. Esses países têm 45%. Share de carro elétrico, 17%, 16%, 14%. Na Europa, cai a renda média, vai para Espanha e Itália. Renda média 30 mil dólares. Para vocês terem uma ideia, a Coreia, que era mais pobre que o Brasil na década de 70, hoje tem 32. A Coreia é mais rica em renda per capita do que a Itália ou a Espanha. E nós estamos com 9. A gente era mais rico que eles. Nesses países, share de carro elétrico, 3,5. Opa, 3,5. País rico. 30 mil dólares de renda per capita é 3 vezes a brasileira. 3,5. Aí você vai para a Polônia, 18 mil dólares de renda per capita, carro elétrico 1,5. Eslováquia, 12 mil dólares de renda per capita, elétrico 1. Turquia, renda per capita que nem a nossa, carro elétrico 0,8. México, renda per capita que nem a nossa, carro elétrico 0,5. E a gente 0,4. Então, o carro elétrico no Brasil ele vende muito pouco por várias razões. Primeiro, nós somos um país continental. Segundo, a gente é o 7º produtor de petróleo, a gente exporta petróleo. A gente não precisa importar petróleo. Terceiro, nós temos uma renda média de 9 mil dólares. Em países de renda média abaixo de 10 mil dólares, carro elétrico é menos de 1% do mercado, porque é um produto caro. E ele tem restrições. O Brasil é um país continental. Você pega Estados Unidos, país rico. Estados Unidos, o ano passado, carro elétrico foi 5% do mercado americano. 5. Não é. Na Califórnia, 14%.
Depois você tem Texas e Flórida. Esses 3 estados é metade do que se vende de carro elétrico nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o ano passado, em 28 estados americanos, carro elétrico foi menos que 3% de share. Tá. Ou seja, o grosso dos Estados Unidos não compra carro elétrico, porque é um país continental, eles também têm petróleo, etc. Então, tem uma política enorme do governo de dar incentivo, mas no Brasil nós não temos dinheiro para pagar o Bolsa Família, vamos dar dinheiro para comprar carro elétrico. Então, o carro elétrico no Brasil, ele preenche algumas lacunas no mercado, por exemplo, Uber, táxi, quem roda muito, alguns órgãos governamentais compram, e aquele usuário que tem uma preocupação com a ecologia e não vai usar o carro para viajar, porque carro elétrico para viajar é complicado. O país não está preparado a isso, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, você não vai conseguir. Não tem infraestrutura. E depois, você chega lá, você tem que esperar 1 hora para carregando, eventualmente você tem que parar 2 vezes. Carro elétrico é muito bom para usar na cidade. Para viajar, tem que planejar. E a sustentabilidade, o que fazer com essas baterias? Como é que vai? Qual a solução para isso? Como é que você enxerga? Primeiro, a bateria dura mais que o carro. Tá. Uma bateria em 4.000 ciclos, ela perde 4.000 ciclos, ela vai perder 20, 25% da capacidade dela. 4.000 ciclos, se você carrega todo dia, menos sábado e domingo, é 16 anos. Tá. E se você carrega 3 vezes por semana, é 30 anos. Então, a bateria dura mais que o carro. Você pode ver 30 anos, carro de 30 anos, hoje daria um Monza. Você vê Monza eu tive na rua, Monza. mas você não vê mais Monza. Não. Brasília era o carro mais vendido da década de 80. A gente não vê mais Brasília. Então, na realidade, e o Monza é o carro mais vendido de 85 a 90 no Brasil. Então, você vê, você não vê mais Monza. Ou seja, um carro de 30 a 35 anos, o carro já não existe mais. Então, a bateria dura mais que o carro. O que você faz com a bateria uma vez que o carro acabou? Você pega a bateria e você usa ela como banco para guardar energia para as casas. Então, no mundo inteiro, e o Brasil vai chegar lá, você compra energia elétrica mais barata de noite que durante o dia. Porque energia elétrica é uma coisa muito interessante, você não consegue estocar. Você não consegue guardar energia elétrica. Ou você gasta, ou você não gere ela. Então, por exemplo, Itaipu. Itaipu de noite, você não tem consumo de energia para o que Itaipu pode gerar. Se a represa está vazia, você vai enchendo a represa, e se a represa está cheia, você abre a comporta e você não passa água pela turbina. Literalmente, você joga energia fora. Porque se você gera energia e não tem onde se gastar, explode todo o sistema. Então, o jeito que todos os países estão fazendo é cobrar mais barato a energia elétrica de noite. Então, você pega a bateria do teu carro, coloca na tua casa, e de noite você carrega a bateria, e de dia, quando todo mundo está gastando energia elétrica, você não gasta e se liga a tua casa na bateria do carro. Então, isso é o que vai fazer. Outra coisa interessante, por exemplo, a Sabesp tem 6.000 geradores em São Paulo. Por que 6.000 geradores? Porque cada vez que falta energia elétrica, se não tiver gerador, a água não sobe. Então, todos os bairros mais altos vão ficar sem água. Então, eles têm que colocar gerador num monte de lugar. E gerador dá muita manutenção. E se não falta energia elétrica, a cada 2, 3 semanas tem que ir um técnico ligar o gerador, ver se ele está funcionando, etc. Bateria resolve esse problema. Você coloca 10.000 baterias em São Paulo, faltou energia elétrica, a bateria preenche o trabalho do gerador. Então, por exemplo, em um monte de países, e o grande mercado mundial de bateria não é carro. O grande mercado mundial de bateria é armazenar energia quando tem captação de energia, mas não tem demanda. Por exemplo, tem muito vento, então as eólicas estão gerando um monte de energia, mas você não tem para quem vender ou o que fazer com essa energia. No caso da eólica, você trava ela e você joga esse vento fora. Se você pode deixar a eólica girar e você carrega a bateria, você depois, quando precisar,
você joga essa energia no sistema de volta. Gente, não é uma inspiração, a gente está aprendendo números e estatísticas que ele é um fenômeno. Quais as regiões do país que estão com maior adesão à compra de carro elétrico? Então, é engraçado porque a gente está lançando agora uma picape. E picape no Brasil, picape é um mercado muito interessante no Brasil, que é o seguinte. Primeiro, e eu não sabia, eu sou do ramo, metade das picapes vendidas no Brasil são acima de R$300 mil. Uau. É caro. Caro. E esse metade de mercado de picape, que é acima de R$300 mil, é 60 mil picapes por ano. Para você ter uma ideia, se você soma a venda de Volvo, mais Mercedes, mais Audi, mais BMW, dá 32 mil carros por ano. Acima de 300 mil. Vende 60 mil picapes. Uau. Vende mais picape, vende 2 vezes mais picapes acima de 300 mil do que Mercedes, mais BMW, mais Audi, mais Volvo, somados. Tá. Ou seja, o nosso Brasil rural tem muito dinheiro. E eles compram picapes e picapes caras. O agronegócio. O agronegócio. Então, o que é engraçado é que nessas cidades agrícolas não se vende um carro elétrico. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, quem compra carro elétrico é quem vota no Biden. Quem vota no Trump, picape, V10, Biturbo e vamos embora. Com certeza. No Brasil é a mesma coisa. Então, esse agronegócio que viaja muito e que tem renda, eles não compram carro elétrico. Sim. 20% das vendas de carro elétrico são onde se vende picape. O carro urbano vende em cidades mais ricas, então São Paulo e o Sul, e os grandes centros urbanos do Brasil. Gente, nosso tempo aqui é escasso, a gente ficaria a noite inteira falando com o Sérgio. E você me tocou num assunto super importante, que você falou da estabilidade familiar. Então fala da nossa querida amiga Sandra, né? Porque sempre atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não, no meu caso, atrás e na frente. Atrás, da frente e dos lados. Ela está sempre lá me ajudando, me dando conselho. E é muito importante na vida na minha vida, mas eu acho na vida do empresário, ter uma mulher que participe e dê estabilidade e dê tranquilidade. Isso é muito importante. E isso ela sabe fazer com maestria. Maestria. Eu chamo mulher vela. Tem mulher âncora e tem mulher vela. Daqui a pouco a gente chama ela também para conversar com a gente. Sérgio, muito obrigado. Foi super incrível. Você é realmente um fenômeno de números e estatísticas. Eu sempre aprendo com muito você. Você é um grande empreendedor e me inspiro em muitas coisas que você saiba disso. Muito obrigado. Nós estamos terminando mais um episódio do nosso vídeo podcast Clínica da Beleza. Nós queremos saber o que você está achando, sugestões, perguntas, ideias, temas que vocês gostariam de estar ouvindo e até um próximo episódio. Nos sigam no Instagram Clínica Otávio Macedo e no podcast Clínica da Beleza. Até a próxima.